Você entende as duas bestas de Apocalipse 13? As três mensagens angélicas, você sabe em qual contexto elas estão e que nós estamos nesse contexto delas? É isso que a gente vai entender um pouquinho na lição dessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Estamos juntos aqui mais uma vez, mais uma semana de estudo da lição. Seja muito bem-vindo ao canal Vira Crente. E eu já peço você aqui para fazer o quê? Para se inscrever. A gente sempre pede aqui, porque às vezes a pessoa assiste, aí esquece. E você se inscrevendo, você está aqui mostrando para o YouTube que esse canal é um canal de relevância e ele vai estar levando também essa mensagem através do estudo da lição para outras pessoas. Então, por favor, se inscreva, curta e principalmente, que a gente pede aqui sempre, compartilhe os vídeos da lição, beleza? Eu quero mandar um abraço para uma galera muito especial. A gente tem aqui sempre o espaço para mandar um abraço aí para os nossos inscritos. E eu vou estar passando aqui para uma galerinha muito especial que comentou nos vídeos aqui. Ana Cláudia, ela é lá de Santa Inês do Maranhão. Minha jovem, Deus abençoe você, tá joia? E também temos aqui a Rose Rodrigues, ela é de Barreirinhas, no Maranhão. Rose, seja luminária aí por onde você estiver, minha jovem. Seguimos aqui com o Jorge. O Jorge, ele é da cidade de Rio Preto da Eva, lá no Amazonas. Um abraço para ele e também para a Sociedade Jovem que tem lá, que é a Transformados por Jesus. Galerinha, um abraço para vocês, Deus abençoe vocês, sejam saleiros, luminárias, onde vocês estiverem aí. Temos aqui o Lucão. O Lucão, ele assiste aqui, acompanha a gente toda semana. Ele é de Rurópolis, no Pará. Meu jovem, um abraço para você, Deus abençoe. Temos aqui também o Wilson. O Wilson, ele é de, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Wilson, Deus abençoe você. Ele é da igreja de Santa Eugênia. Um abraço para você e para todos os jovens aí, que vocês estudem a lição e vivam também os ensinamentos que ela traz aí para nós, Temos aqui o Wellington. O Wellington, ele é de Rio Verde, em Goiás, e ele assiste aqui, acompanha a lição com a gente, junto com a filhinha dele, a Alice. Alice, um abraço para você, minha luminariazinha. Que Deus abençoe sua família, meu irmão, todos vocês. Muito obrigado pelo carinho aqui. Então agora nós vamos entrar no estudo da nossa lição. Temos o nosso título aqui, Momento da Verdade, e temos o nosso texto-chave, que está em Apocalipse, nos capítulos 13 e 14. O que tem nesses capítulos? Dá uma lida lá, você que é adventista tem que saber o que está lá. No capítulo 13, nós temos as duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Já no capítulo 14, entre outras coisas, apresenta para a gente ali as três mensagens angélicas. Então nós temos aqui um título, Momento da Verdade. Estudamos os dois capítulos ao qual está trazendo aqui para a gente. Agora vamos para a tirinha para a gente poder entender. Dá uma olhada comigo na tirinha. Já começa relembrando lá o Gênesis, né? Eva e a serpente. E a serpente olha para Eva e fala: Deus sabe que no dia em que dele comerem, está falando aqui do fruto, vocês serão como Deus. Na próxima tirinha nós temos dois jovens conversando e um está falando para o outro aqui: sei que hoje é sábado, mas vamos trabalhar. Amigo, é só um dia como o outro qualquer. Corta para a Bíblia aberta e ali a própria Bíblia falando, né? O ser humano viverá de tudo que procede da boca do Senhor. O que nós podemos entender nessa tirinha? Você vê que nos dois primeiros quadrinhos nós temos uma distorção da verdade, princípio de engano. Nós temos aqui a palavra de Deus fora do contexto. E lá na última tirinha, a Bíblia é a palavra, ela não muda. Nós hoje falamos com Deus, ouvimos Deus através do quê? Através da Bíblia. E a Bíblia ela nunca foi mudada. A palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. E esses dois capítulos que nós estamos aqui para estudar, eles trazem a questão de adoração, eles trazem a questão de obediência. Qual o caminho que você vai seguir? De qual lado você vai estar nessa batalha quando o fim realmente chegar? É para a gente pensar e tomar uma decisão muito importante para a nossa vida. Cada vez fica mais nítido o grande conflito para toda a humanidade. Só não enxerga realmente quem não quer entender esse conceito. E nós temos de um lado Deus, aquele que está mostrando o amor, a liberdade, que tenta convencer as pessoas e mostrar que o melhor é estar ao lado dele, ele também não força. Do outro lado nós temos o inimigo, e esse inimigo ele quer impor, ele conta mentiras, ele quer distorcer, ele quer enganar e ele quer te deixar preso dentro do pecado. Satanás, desde o início, como a gente viu lá na tirinha com Eva,
ele vem tentando enganar, colocar mentiras. E é assim durante toda a história da humanidade. Porém, na reta final mesmo ali, quando estiver bem pertinho da volta de Jesus, as coisas acontecendo, ele vai intensificar essas mentiras, essas distorções bíblicas. E é o momento de você estar atento. Você estudar a Bíblia, você conhecer o que está falando. Nós, como jovens adventistas, temos que entender muito bem esses capítulos aqui. E não importa governos, questões de política, economia, todos os humanos, toda a humanidade vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que se colocar do lado de Deus ou Satanás. Esse período vai ser um período muito difícil para o povo de Deus. Vai ser um período de muita luta, vai ser um período que vai ter que ter muita fé. Mas é um curto período de tempo e que quem permanecer fiel até o fim vai ser vitorioso. E aí, de que lado você quer estar? Daquele que já é vitorioso ou daquele que já perdeu? Eu tenho certeza que você vai querer ser vitorioso, não é? Apocalipse 13 traz pra gente duas bestas. Vamos falar da primeira besta. Lá na Idade Média, um poder religioso ele perseguia aqueles que queriam guardar a Bíblia. Esse poder religioso ele vivia de meias-verdades. Como Satanás não conseguiu matar os cristãos, ele trocou a estratégia. Falou, não, então eu vou para dentro da igreja. E dentro dessa igreja ele começou a distorcer as verdades. Aqueles que não queriam seguir os dogmas e tradições desse poder religioso, eles eram perseguidos e mortos. A primeira besta, ela é claramente o poder papal. Esse poder perdeu força quando o general Berthier capturou o Papa. Só que a Bíblia fala que esse poder retomaria toda a sua força. E vai acontecer nos últimos tempos. Então, a primeira besta é claramente o poder papal. Já a segunda besta tem alguns detalhes muito interessantes. João fala que ela surgiu da terra. Terra em profecia quer dizer um lugar pouco povoado. Outra característica, ela parecia um cordeiro, mas depois ela fala como um dragão. Ela teve um princípio onde ela queria realmente seguir a Bíblia. Como os Estados Unidos surgiu? Pessoas fugiram da Europa por causa da perseguição papal, por causa da Santa Inquisição. Fugiram, vieram para essa terra e colocaram ali, aqui não se mistura política com religião. Eles eram protestantes fortes. Com o tempo, foi se perdendo isso. Hoje os Estados Unidos têm uma ligação muito estreita com o Vaticano. E essa segunda besta, esse poder político, como eu falei aqui dos Estados Unidos, vai chegar um tempo que ela vai potencializar e apoiar o poder da primeira besta. E aí, lembra que ela era como cordeiro, mas fala como dragão? Quando ela aceitar a adoração a essa besta, ela vai ser o próprio Satanás, né? Vai se seguir como Satanás. E nós temos que tomar uma decisão. E o grande propulsor para isso vai ser um dia, exatamente. O sábado e o domingo. Qual é o dia bíblico? Qual é aquele que a Bíblia não cita? Ah, mas é por homenagem, é por isso, é pela família. Mas a Bíblia é a Bíblia. Vamos dizer assim, é só a ponta do iceberg o que está acontecendo. O que ainda vai acontecer é muito mais profundo. Esses detalhes de adoração, de estudo entre o dia certo, o sábado e o domingo, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que conhecer muito bem. Então, faça do seu dia a dia um momento para poder estudar a profecia bíblica. Nos momentos finais desse mundo, você, como parte do povo de Deus, é chamado para algo muito especial. A proclamação de 3 mensagens. Proclamação de juízo, de arrependimento, que o povo, o mundo vai precisar. Assim como no Pentecostes aconteceu o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo vai cair fortemente sobre essas pessoas. Está lá em Apocalipse 18 isso. Mas Pentecostes foi forte? Foi. Nesse período vai ser muito mais forte do que foi no Pentecostes. E você, como saleiro, como luminária, tem que levar tempero, tem que levar luz, tem que mostrar a verdade. Lá nas 3 mensagens angélicas, como eu falei que é uma mensagem de juízo, o final do juízo investigativo, lembra? E a grande batalha vai ser o seguinte, a distorção da Bíblia hoje, ela já é grande, mas nesse momento vai ser maior ainda. E lembra que eu falei aqui sobre o sábado e o domingo? O sábado vai ser o ponto de fidelidade de Deus para conosco e de nós para com Ele também. A gente acha na Bíblia várias vezes falando que o selo de Deus é o sábado, é o 7º dia. Nós temos os 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, só um que tem uma divergência geral na maioria das religiões. Adorar imagens e esculturas.
tem algumas religiões que apoiam isso, outras não. Agora, o sábado, são pouquíssimas que apoiam. Então, isso vai ser o ponto, o divisor entre o povo de Deus e aqueles que vão receber a marca da besta. Quando a gente fala desse período, algumas pessoas pensam assim, isso é sensacionalismo. Não. Se a gente ler o que já aconteceu com a perseguição do povo de Deus e ler o livro do Apocalipse, que é compreensível, a gente vai ver, vai ser uma grande perseguição contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele vai testemunhar através do falar, do viver, da fidelidade. Enquanto o mundo estiver se afundando nas mentiras de Satanás, que vão ser expostas para a humanidade, nós estaremos, em nome de Jesus, nós, eu e você, pregando e mostrando que Cristo breve voltará, dando o aviso final para essa terra. Quando a gente vai para o cenário profético, político-religioso, a gente consegue enxergar que cada vez mais a política e a religião estão dando as mãos. E a Bíblia sempre mostra pra gente, a história do mundo mostra que quando isso acontece, as coisas não vão bem. Quando nós estudamos, compreendemos esses capítulos, o livro do Apocalipse, as profecias, o contexto do grande conflito, a gente enxerga que sim, existem aqueles que vão estar salvos e os que não vão estar. Como eu falei aqui, tem um selo, o dia de guarda que Deus pede, que vai separar esse povo. Mas só porque nós temos essa mensagem, quer dizer que a gente pode se sentir superior? Pelo contrário, nós não somos superiores em nada. Nós temos agora uma responsabilidade maior ainda de levar essa mensagem, de mostrar, através das 3 mensagens angélicas, que Cristo está voltando, que o juízo dele está caindo sobre o povo, que Babilônia vai cair, vai ser desmascarada e que ele vai voltar. E se a gente analisar a vida de Jesus, o caráter dele, a gente vai entender o nosso papel como pregadores e não como uma soberba. Nós temos uma mensagem verdadeira, pura pela Bíblia. E essa mensagem chegou até nós e nós temos o dever, a obrigação de levar essa mensagem à frente também. Tendo esse entendimento de dever no grande conflito, como eu falei aqui a palavrinha mensagem, essa é a nossa palavra da rede semântica. Mensagem, dentro do que a gente está estudando, dentro do que a gente está vendo, qual é a palavra que vem à sua mente quando nós olhamos aqui a palavra principal da rede semântica? Mensagem. O que veio? Coloca nos comentários aqui pra gente. E você, como eu sempre falo, troca uma ideia com a sua classe. Cada um fala a palavra que veio à sua mente, debatam sobre essa palavra. A que eu vou deixar para vocês aqui é o seguinte: mensagem, envolvimento. Eu preciso me envolver. Para essa mensagem ser pregada, Deus não depende de mim. Se eu não quiser pregar, outra pessoa vai pregar. Mas eu preciso de envolvimento para que eu também me fortaleça, para que eu conheça e passe para outras pessoas. Então, o meu apelo para você aqui hoje, no dia de quarta-feira, na Rede Semântica é: se envolva na mensagem, se envolva nas profecias bíblicas. Você se sente perseguido de alguma maneira com a parte religiosa? Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a história do mundo, a gente vê que os fiéis a Deus sempre passaram por grandes tribulações, grandes perseguições, sofreram muito. E na reta final desse mundo, Satanás vai derramar todo o ódio contra o povo de Deus como ele nunca derramou. E quando a gente para pensar nisso, se você estudar o livro Grande Conflito, o próprio Apocalipse, o próprio livro de Daniel, é de meio que se assustar. Porque o negócio foi feio lá e agora vai vir para cima da gente. Porém, Deus fala lá em Apocalipse de um povo que vem dessa tribulação, da grande tribulação, os 144 mil. Isso aqui não é um número literal, ele é um número simbólico. Ele simboliza uma multidão que aceita o chamado para ser fiel, que mesmo em meio a tribulações e provas, vão estar de pé olhando para o Cordeiro de Deus. E essa tribulação, eles têm 3 características. A primeira característica é que eles se lavaram, se alvejaram no sangue do Cordeiro, aceitaram o sacrifício. Segunda característica, eles não se contaminaram com mulheres. Mulheres em profecia significa igreja. Eles não se contaminaram com falsas igrejas, com falsas doutrinas. Eles seguiram sola escritura, somente a Bíblia. E a terceira categoria é o seguinte: eles vão aonde o Cordeiro for. Eu não citei aqui agora, eles olham para o Cordeiro e aonde o Cordeiro vai, eles estão caminhando junto. Como nós podemos nos manter fiéis ao Cordeiro? Gente, é arroz com feijão, já citei várias vezes aqui em outros pontos, outros estudos da lição. Bíblia, oração, é convivência com o Cordeiro. E como eu vou conviver?
através da oração, falando com ele, e ele falando comigo através da Bíblia. Lembra da tirinha lá, o último quadrinho? A Bíblia é a voz de Deus hoje. Nós temos a voz dele hoje através da palavra dele. Então, quando nós nos envolvemos, nós estamos nos fortalecendo. E a Bíblia faz uma promessa: aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Mesmo em meio a esse deserto, a essa dificuldade que a gente está passando, que nós possamos olhar sempre pro Cordeiro. Eu estudo o livro de Apocalipse e as profecias já tem um bom tempo, e quanto mais eu estudo, mais fica claro para mim essa questão entre o grande conflito e um dia de guarda, um dia para a família, um dia de descanso que vai fazer a distinção disso. O sábado, ele não salva, nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas o sábado, ele é um ponto que é divergente entre as religiões, como eu falei lá no começo, você se lembra? Por que falam que o Novo Testamento foi abolido, que a lei de Deus foi abolida? Mas o dízimo, por exemplo, eles pedem, não é verdade? E o dízimo, ele é bíblico e está no Antigo Testamento. Você sabia que o sábado bíblico ele é citado mais vezes no Novo Testamento do que no Antigo Testamento? Só que Satanás distorce a verdade e vai se levantar um dia para a família. E quando você começa a olhar o cenário político, religioso, e tem muita gente defendendo algumas coisas aí, que quando chegar esse momento vai se assustar, porque não estuda a Bíblia. Esse poder religioso que vai ser impulsionado por um poder político, se você for no site do Vaticano, você vai encontrar vários textos ali falando que o domingo é um dia de adoração em homenagem a Jesus Cristo. Existe uma carta chamada Dies Domini, do Papa João Paulo. Na verdade, o Dies Domini, os papas escrevem, e existe uma que João Paulo escreveu, e ele fala o seguinte: nós entendemos que o sábado é o dia que a Bíblia pede para guardar, mas, como homenagem ao dia de ressurreição de Jesus Cristo, colocamos o domingo e adoramos o domingo. E cá para nós, será que realmente as pessoas que defendem a guarda do domingo o guardam da maneira que deveriam guardar, já que se ele fosse o santo? Isso vai causar uma grande divergência no mundo. E assim como lá no passado as pessoas queriam seguir a Bíblia e o poder religioso queria impor dogmas e tradições, ele vai impor os seus dogmas e tradições. E aqueles que não aceitarem vão ser perseguidos. E eu sempre falo aqui sobre quem tem raiz forte não tem medo de tempestade. Que você possa estar firme, porque Satanás ele fica ao nosso redor. Ele quer destruir a gente. E nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus e principalmente em profecias. Você, como um jovem adventista, conheça as profecias, conheça Daniel a fundo, conheça Apocalipse a fundo. É fácil de entender, não é difícil não, tá, gente? Você começa a estudar, você vai abrindo a mente, vai compreendendo, porque a própria Bíblia se explica. Então, que nós possamos estar do lado certo no grande conflito. Espero você aqui semana que vem vamos encerrar mais um trimestre. Fica com o Papai do Céu, um abraço, fui!